Aposentados e pensionistas estão sufocados pelo crédito consignado. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo jornal Estado de Minas. A cada 10 beneficiários do INSS, pelo menos 6 estão endividados com desconto em folha. Eles devem 102 bilhões de reais às instituições financeiras. Esse é o quadro Direito em Pauta que começa agora. De acordo com o INSS, quase 34 milhões de beneficiários no país, dos quase 30 milhões, 20 milhões têm operações com desconto que a gente conhece, né? O desconto em folha. Dados do Banco Central mostram que esse grupo já devia, até janeiro, 102 bilhões de reais às instituições financeiras. Boa noite, professor Paulo Regis. Eu estou impressionado com esse número. Não, o número é muito significativo. Boa noite, Bives. É uma satisfação estarmos juntos novamente para tratarmos de mais um tema jurídico, um tema crítico. Né? Hoje nós contamos com a presença do nosso querido amigo advogado Marcelo Silveira de Almeida, que é advogado especialista em direito do consumidor. E como sempre, professor Jorge Trindade, professor de psicologia jurídica aqui do campus de Canoas, da nossa UBRA. Muito Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Bom, eu quero lembrar que você aí de casa pode participar da nossa conversa, basta que você acione o WhatsApp. Pode mandar o seu texto que a gente transmite a pergunta ou o seu comentário. 99588-2374, 99588-2374. Não ligue, apenas mande o seu texto. Bom, esse número impressiona, né? Inicialmente, antes da gente tentar analisar essa situação no Brasil, vamos explicar para quem não sabe, né? Marcelo, explica para os nossos telespectadores o que é o famoso empréstimo consignado. Boa noite, Bives. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Jorge. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer. Bom, inicialmente é o seguinte, o direito do consumidor, ele sempre busca defender o consumidor, obviamente. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para isso. Agora, interessante o número que foi falado anteriormente aí, é um número significativo. Ou seja, a abusividade existe, mas também nós temos uma outra linha que é a respeito do empréstimo consignado, aquele que é garantido, que já sai diretamente do salário do aposentado principalmente, ou do servidor público, onde você só vai ter esse empréstimo se você for funcionário público, se você for aposentado, porque sai diretamente do seu salário. Ou seja, não tem como discutir. A discussão que vai ter que depois é na esfera judicial depois para buscar. Agora, com este número que existe aí, obviamente existe a abusividade dos juros. Essa é uma questão que a gente tem que ver. Mas também tem a outra questão, que é o empréstimo consignado de uma forma fraudulenta, onde o consumidor não sabe que terá esse desconto e acaba tendo. Mas aí, não vamos debater isso aí, interessante. No andar da carruagem aqui, professor. Então vamos falar exatamente quais são as fraudes que existem. O senhor falou em abusividade. Quais são as fraudes? A partir desse mecanismo que está ofertado ao consumidor, qual a fraude que existe das instituições bancárias e das financeiras? Esse é um grande problema que existe. Até já tem muita demanda judicial hoje, tramitando já, que é em relação a isso. Vamos trabalhar em cima do aposentado, que normalmente é idoso. Porque às vezes o aposentado não é idoso, mas tudo bem, vamos lá. Normalmente em cima do idoso. É muito fácil, as pessoas vão buscar e oferecem da rua da praia, por exemplo, do centro de Porto Alegre, empréstimo consignado, vão lá, convence, o idoso vai lá e faz o empréstimo. Mas muitas vezes o idoso não fez empréstimo algum e ele tem o seu desconto no seu salário. E muitas vezes não percebe isso, não observa. Sim. Então é um detalhezinho muito importante, sempre controlar no seu extrato bancário quando for receber o seu benefício. O que acontece? Existe uma forma, assim, ó, você vai lá com o seu CPF, por exemplo. Por isso que eu sempre alerto as pessoas, não vamos divulgar o CPF. Às vezes telefonam para a casa do consumidor e fazem aquela pergunta, eu preciso confirmar umas informações a seu respeito, a documentação, não sei o quê. O senhor me informe seu CPF. Aí, muitas vezes, chega numa pessoa idosa e acaba informando o seu CPF. O CPF, muitas vezes, e não vamos nem só para o lado do empréstimo consignado, com o seu CPF você pode até adquirir uma linha telefônica, pode adquirir uma TV a cabo, basta telefonar e informar o CPF de alguém, é instalado na sua residência. Agora, o que acontece? Eles vão lá, buscam o empréstimo, pegam o CPF da pessoa. Eles têm, normalmente tem alguém que facilita as coisas dentro da instituição financeira.
vai lá, assim, vamos aprovar isso aqui. E aí daqui um pouco, eu sei porque é o seguinte, eu já peguei um caso exatamente assim. Se faz uma instalação no telefone... preposto de um banco ou de uma casa financeira, um preposto Sim. que facilita. Com certeza, tem muitas essas questões. E outra coisa, se pede um telefone assim, vamos instalar um telefone em determinado endereço, onde não existe um endereço nenhum. E aí já vem aquele demonstrativo, mesmo que não seja instalado o telefone, onde aparece aquele suposto endereço com o nome da pessoa que solicitou. Ali já é um comprovante que a pessoa tem de endereço. Sim. Aí ela, munido desses documentos, ela vai ter a instituição financeira, alguém vai facilitar a situação, a transação lá, e vai ser aprovado o empréstimo de uma pessoa que não sabe que está fazendo um empréstimo. Só, porém, foi usado o CPF dela naquela situação. E aí depois, aí vai para o INSS, o que acontece? Começa o desconto. É liberado esse valor para a pessoa que cometeu a fraude e o desconto começa no benefício do aposentado. Se a pessoa não acompanha o extrato, não acompanha o extrato, exatamente. O grande problema. Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, tomar cuidado, não dessas informações pessoais com o telefone. Porque ninguém vai ligar, assim, uma instituição séria, pedindo, me fala o teu CPF. Isso aí não existe. Sim. Isso aí é um golpe que está sendo aplicado. Até em compras, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa fala, o senhor quer Supermercado, o senhor quer que insira o CPF Exato. na nota? E algumas, por exemplo, uma rede que eu sei, você digita o seu CPF. Sim. Outras não pedem no caixa. E aquela informação está vagando ali. Claro. Né? Foi oral, está vagando. Alguém pode ouvir e se tem essa facilidade dentro de uma instituição financeira, como disse o professor, pode se utilizar. Porque na realidade o seguinte, e talvez seja uma expressão forte, mas o criminoso está de plantão. Sim. Sem dúvida nenhuma, em todos os lugares. Para o professor Trindade, agora analisando as questões culturais, que o professor sempre analisa muito bem, a gente está vendo, então, 102 bilhões só falando dos beneficiários do INSS, fora os funcionários públicos, como lembrou o Marcelo. A gente, então, vê um pouco de falta de informação, especialmente com aposentados que não tinham aquele domínio que hoje as pessoas têm através da tecnologia e acesso ao seu extrato, né, com uma facilidade. Domínio também, o povo brasileiro às vezes não domina muito bem as questões econômicas, o que está sendo descontado, o que é débito, o que é crédito, não consegue nem identificar no seu extrato. Então a gente está vendo então que se aproveita de uma cultura, às vezes, e eu vou usar a expressão ignorância, na falta de conhecimento mesmo da economia, dos processos econômicos, e tem gente se aproveitando disso. Existe um mercado, gente no centro oferecendo, é um mercado muito forte. Que se favorece também do fato de que muitas pessoas que recorrem a esses empréstimos são pessoas que estão, do ponto de vista psicológico, muito debilitadas. Sim. Claro, não só do ponto de vista psicológico, estão economicamente debilitadas, estão socialmente debilitadas. Por quê? Porque alguém que recorre ao empréstimo com juros evasivos, muito elevados, evidentemente já fracassou em pedir dinheiro para um familiar, para um amigo, para um colega de trabalho. Então, a pessoa está economicamente desfavorecida, socialmente isolada, psicologicamente abalada. E ela faz esse empréstimo quase que num movimento de desespero, que às vezes é para pagar uma dívida num hospital, de um médico, de uma doença, né? Casos extraordinários. E aceita tudo. E aceita todas as condições passivamente. Sim. Veja que interessante, professor Jorge, professor Almeida. Não é incomum nas ruas, no centro das cidades, o chamamento, diz assim, se você está negativado, Verdade. Nós lhe oferecemos o dinheiro, quer dizer, há uma facilidade. Ora, se alguém está negativado, como é que ele pode contrair uma outra dívida? A não ser que me diga, olha, eu vou fazer uma dívida para saldar a dívida que eu tenho, mas não é nesse sentido. Então, professor Jorge... Há muita fragilidade e há uma abusividade dessas instituições. Eu, rapidamente, antes do programa, entrei na internet e vi as seguintes propagandas. Vejam lá, conquiste seu sonho. Não é bem assim. Sem burocracia. Olha que facilidade para alguém que está, digamos assim, numa emergência econômica. Sim. Aprovado mesmo se você tiver restrições, que o professor Paulo Regis falava. Imediatamente cai na sua conta e use como você quiser.
Mas é óbvio, não é? Sim. Se eu vou tirar um empréstimo nessas condições, como é quem usaria por mim, não é? E aprovado mediante uma mesmo fraude. sem margem. Eles Sem divulgam margem, isso. exatamente. Sem margem, que E você não pode... A mais aguda de todas, só para terminar. Deixe que nós ligamos para você. Sim. Olha, Ou do seja- jeito que está aí, professor, até eu estou pegando esse empréstimo. Está me convidando, né? Mas dinheiro fácil, como Não a gente existe. costuma dizer no coloquial, né? Almoço grátis e não existe, né? Não. Marcelo, quero lembrar, se você está nessa situação e quer mandar alguma pergunta sobre o que fazer, 99588-2374, o Marcelo pode nos ajudar aqui, qual o caminho para você que está sofrendo com o empréstimo consignado, né? Professor, tenha bondade. Um outro aspecto que nos parece assim, extremamente relevante é o fortuito interno. Ou seja, vamos explicar isso para o nosso telespectador. Existem decisões judiciais, inclusive do STJ, no sentido de que quando ocorre internamente, quando a responsabilidade é do estabelecimento bancário ou da financeira, ela deve suportar pela responsabilidade estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, né, professor Jorge Trindade e o nosso querido amigo Almeida, se trata de uma responsabilidade objetiva. Como que nós vamos estabelecer a prova? E aí nós pedimos a sua contribuição, doutor Marcelo. Claro. Não, em primeiro lugar, a grande questão é... Vamos trabalhar em cima da inversão do ônus da prova, né? O consumidor é comprovadamente a parte mais fraca na relação, o que ele vai alegar, cabe ao fornecedor provar o contrário. Agora, o que acontece é o seguinte, ó, se eu fiz um empréstimo lá, tem que ter pelo menos a minha assinatura lá. Tem que ter pelo menos a cópia da minha identidade lá. Essas questões. Agora, simplesmente, pode se falsificar uma assinatura, pode ter uma outra documento Mas às de vezes não há identidade. assinatura, porque ninguém pediu empréstimo. Sim. A instituição escolheu, elegeu, porque tem um CPF, porque tem um nome, um sobrenome, e começa a debitar na conta Exatamente. da pessoa. Mas alguém protocolou um pedido. Alguém entregou um pedido lá. Isso aí caracterizou a fraude. Mas alguém que não é o consumidor. Que não é o consumidor, que é uma outra pessoa. Agora, o que acontece, todo esse cuidado cabe à instituição financeira. A instituição financeira que tem que tomar esse cuidado aí. Simplesmente, vou dar para quem não tem os requisitos para ser aprovado um empréstimo, ou seja, a responsabilidade passa a ser deles. E vão mais adiante. E a responsabilidade também vão buscar junto à data prévia por causa do benefício do INSS. Sim. Porque se o INSS autoriza o desconto, ou seja, existe a responsabilidade solidária dos dois. Agora, o que não pode acontecer assim, é entre INSS e instituição financeira, o lesado for o consumidor, que é a parte mais fraca na relação. Como é que eu vou discutir? Eu vou brigar com o INSS, eu vou brigar com uma instituição financeira? Óbvio que eu sou muito mais fraco, não tem condições. Por isso que a gente busca sempre o amparo do Poder Judiciário para essas questões. E sempre procurar a delegacia também. Eu percebi ali, ó, tem um desconto que não é meu, eu não fiz, eu vou na delegacia. Em caso de idoso, tem a delegacia de polícia do idoso, especializada. Pode ir diretamente à delegacia do idoso. Ou seja, o delegado lá vai assumir este caso e vai comunicar no nosso Ministério Público para tomar as providências cabíveis. E o próprio INSS também tem uma ouvidoria no qual o sujeito pode se dirigir. Imediatamente, O nosso telespectador pode ir diretamente à ouvidoria, inclusive online. Até acho que é o primeiro passo. Sim. Até acho que é o primeiro passo. Assim, caso contrário, assim, olha, muitas vezes, porque sempre tem um 0800 e às vezes o 0800 é meio difícil. É aquela história, às vezes, a ouvidoria surda, entendeu? Sim. Tem essas questões que a gente tem que ter cuidado também. Ou seja, vá no espaço físico da DataPrev, que fica ali na General Câmara, ali em frente a Andrade Neves. É muito importante informar isso aí, bem em frente ao cartório. Vai diretamente ali, olha, eu quero fazer um registro. Porque às vezes você não consegue online, e às vezes a pessoa não tem acesso a informática. Então, assim, o que acontece? Vá lá no espaço físico e faça o devido registro. Primeiro, para simplesmente parar com esse desconto indevido. Sim. Porque o que acontece? Existe um desconto indevido, ou seja, existe a repetição do indébito também. Vai pedir na ação E também. no caso da devolve-se em instituição dobro. financeira, né, acionando ela, são duas situações. A primeira na questão da fraude.
tá? Se foi um desconto que não foi autorizado. E a segunda, numa abusividade, por exemplo, de uma instituição financeira com os juros. Isso Claro. pode caracterizar algum dano moral também? Pode. Na medida em que, por exemplo, eu fiquei sem dinheiro para comprar ou realizar a compra de remédios, no caso, um aposentado, por exemplo. Não, sem dúvida nenhuma, assim, é que infelizmente a gente vive numa situação muito complicada, assim, sabe, no nosso país, a gente sabe o que está acontecendo, tudo aí, mas a abusividade existe, acho que tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento, assim, ó, é claro que isso aí não é tão fácil assim. Quando a Constituição Federal fala que os juros não podem exceder 12% ao ano, ou seja, estamos rasgando a Constituição. Sim. Essa é a grande verdade agora. A abusividade existe. É impossível que você vai lá pegar um empréstimo, por exemplo, hipoteticamente falando, R$1.000 e vai pagar R$12.000. Tem um Não colega, pode ser isso. E é importante nós colocarmos esse exemplo na nossa pauta. Sim. Tá? Um colega foi ao INSS. Ele havia requerido a sua aposentação e foi ao INSS. Depois de consolidado o processo administrativo, desceu com o protocolo em mãos e, ao chegar no andar térreo, no órgão de Porto Alegre, ele recebe uma chamada no telefone e se recolhe ao saguão do INSS. E, atendendo o celular, lá diziam: nós estamos lhe oferecendo crédito consignado. O senhor é um novo aposentado. Pergunto, como que essa instituição ficou sabendo? Boa pergunta. Eu não tenho dúvida que isso aí alguém facilita. Sim. Eu não tenho dúvida Lá disso de aí. dentro. Lá de dentro, É um obviamente. estelionato. Sim, Isso é um estelionato institucional. Verdade. É por isso que cabe até o registro na própria Delegacia do Consumidor, que é o DECON, onde trata assim, ó, quando é tipificado como crime, cabe na Delegacia do Consumidor. Não precisa nem ser no PROCON, pode ser diretamente na DECON. Isso é literalmente caso de polícia. Bom, Com eu tenho certeza. aqui a participação do Antônio de Canoas. Fala o banco, bom, já está na tela, né? O Banrisul não informa no contra-cheque dos servidores públicos o número da parcela descontada a cada mês. Isso também, essa informação é importante. Muito importante, assim, o que o Código de Defesa do Consumidor diz? Que toda informação tem que ser clara e precisa ao consumidor. Ou seja, tem que constar isso aí. E aí a prática é infrativa. Professor, a gente tem uma situação aqui que está acontecendo, que são os Correios vão entrar em greve, né? Já entraram em greve, Já entraram em greve. Das 10 da noite de ontem, né? Como as pessoas devem fazer com as contas que não chegam em casa, se alguma vem por boleto, por exemplo, das parcelas, o que pode acontecer e o que ela deve fazer? Além do que, os bancos amanhã podem não Sim, trabalhar. É verdade, bem lembrado. Eu acho que os bancos não vão trabalhar amanhã. Sim. Porque hoje foi o comentário hoje na Em cidade cima dessa situação dos Correios, por exemplo. Por exemplo, eu fiquei sabendo da paralisação dos Correios ontem, porque eu te assisti ontem no programa e eu vi que tu Obrigado comentou pela isso aí. audiência, Marcelo. Então, assim, o que a lei diz? Que se você não recebeu o boleto, você tem que procurar o credor, tem que procurar o fornecedor. Essa é a questão. É sempre importante o seguinte: vamos procurar, vamos ver o e-mail, pelo menos vamos tentar nesse sentido assim, olha, eu quero pagar e não estou conseguindo. Aí existe o bom senso depois. Mas a legislação diz que a gente tem que procurar o credor. Bom, Perfeito. nesse caso, né, eu fico lembrando dos aposentados. Salvo se for você impossível, puder claro, né? anotar em algum lugar, Exatamente. sempre marcar, né, numa agenda, num calendário, o dia de pagamento. Na geladeira. Na geladeira também é sempre importante para não esquecer. Bom, infelizmente a gente chegou ao nosso final do quadro hoje. O Marcelo sempre tem um momento Maguila, que a gente fala aqui dos abraços. Fica à vontade, Tem que mandar Marcelo. um abraço hoje, especial a todos os consumidores, mas eu quero registrar aqui um abraço para o Xisto, que está nos assistindo agora. Eu achei que fosse apelido dele, não, o nome dele é Xisto mesmo. Sim, Ele me tem falou uma assim. série de livros, a Odisseia de Xisto. É verdade, eu A achei. série Vagalumes, né? E um grande amigo lá do meu condomínio lá é uma boa pessoa. Forte abraço, Xisto. Muito bem. Professor, sempre uma honra, professor Paulo Da Regis. mesma forma, Nos encontramos quinta-feira que sem vem. dúvida. Com- Muito obrigado pela Muito presença. obrigado. Sejam bem-vindos sempre. É sempre um prazer falar sobre direito aqui no Conexão RS.